Olá, chamados! Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais relatos. Também não esquece de hypar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Se você já viveu algo estranho, os relatos devem ser enviados para o e-mail que está na descrição e no comentário fixado. Agora, chega de enrolação, bora para os relatos. Faz uns 3 anos, depois que meus pais venderam a casa de infância e foram para o sítio, eu aluguei um apartamento aqui em São Paulo, num prédio antigo no centro. Nada de luxo, mas o aluguel era justo e ficava perto do trabalho. Era 2 quartos, sendo que eu usava como escritório e guardava umas tralhas. Nunca dei muita bola para ele, sabe? Ficava sempre fechado. Aí, a primeira coisa estranha começou a acontecer, mas eu nem liguei de primeira. Eu sempre deixava a porta do quarto de hóspedes encostada, tipo, não trancada, mas bem fechadinha. E de vez em quando eu passava, ela estava aberta, tipo uns 2 dedos. Eu pensava, devo ter esquecido aberta. E ia lá e encostava de novo. Isso se repetiu umas 2, 3 vezes na semana. Começou a ficar irritante. Eu chegava da rua e lá estava ela, aberta. Um dia eu cheguei, a porta estava escancarada, batendo no batente, como se alguém tivesse aberto com força. Eu parei na porta e olhei para o quarto. Tava tudo normal, empoeirado, cheio de caixas. Aí comecei a reparar mais. Eu saía de manhã, a porta encostada. Voltava à noite, ela aberta. Isso começou a me dar uma agonia. Era como se tivesse alguém mexendo lá dentro enquanto eu não estava. Minha cabeça começou a criar umas paranoias bobas, tipo, será que tem alguém entrando aqui? Mas não tinha sinal de arrombamento. Um sábado, eu resolvi fazer uma faxina pesada. Fui tirar o pó do quarto de hóspedes e comecei a arrumar umas caixas. Estava lá, tranquilo, com a porta aberta, claro. De repente, a porta rangeu e começou a fechar, devagar. Eu achei que era o vento, mas as janelas estavam todas fechadas. Parei o que eu estava fazendo, olhei para a porta. Parei o que eu estava fazendo, olhei para a porta. Ela continuou fechando até encostar de novo. Eu fiquei lá, parado, sem respirar, olhando para a maçaneta. Não tinha ninguém. O apartamento estava vazio, só eu. Meu coração começou a acelerar. Senti um frio na barriga, uma sensação de que não estava sozinho. Aí a porta se abriu de novo, um pouquinho, fazendo um rangido baixinho. Fiquei paralisado. Juro, senti um arrepio forte. Senti uma presença ali. Não era uma coisa boa. Era como se algo estivesse me observando de dentro daquele quarto. Fiquei com medo de olhar diretamente para o fundo do cômodo. Eu saí do quarto rapidinho, fechei a porta e trancou com a chave. Desde aquele dia, a porta nunca mais abriu sozinha. Mas eu nunca mais entrei naquele quarto de novo. As caixas continuam lá. A chave da porta está pendurada no chaveiro da cozinha. E às vezes, de noite, quando o apartamento está em silêncio, eu sinto um ar frio vindo daquele lado. Sinto um calafrio na espinha e uma sensação de que, mesmo trancada, a porta ainda guarda algo que não deveria estar lá. Algo que ainda me observa. E eu não tenho coragem de abrir para confirmar. Prefiro deixar para lá. Eu morava numa casa antiga, sabe? Aquelas com quintal grande e um muro alto. Tinha uma lavanderia separada da casa, no fundo do quintal. Era um quartinho de alvenaria, com máquina de lavar, tanque e uns armários velhos. Usava mais para estender roupa e guardar vassoura, essas coisas. Uma noite, eu estava vendo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho. Um barulho fraco, tipo um murmúrio. Eu desliguei a TV e fiquei quieta, tentando entender de onde vinha. Parecia vir do fundo, da lavanderia. Achei que era o vento batendo em alguma coisa, sei lá. Voltei a ver TV, mas o barulho não parou. Pelo contrário, parecia ficar um pouco mais claro.
Era como se alguém estivesse sussurrando. Minha casa ficava longe da dos vizinhos, então não tinha como ser de fora. Levantei e fui até a cozinha, que dava para o quintal. O som estava mais forte ali. Abri a porta da cozinha e dei uns passos no quintal. O som vinha, sem dúvida, da lavanderia. Eu cheguei perto da porta do quartinho. O sussurro era bem nítido agora. Eram várias vozes, todas baixas, ininteligíveis, como se estivessem cochichando entre si. Aquilo me gelou. Eu não conseguia entender uma palavra, mas o som era inconfundível. Eram vozes humanas, eram muitas. Eu nunca tive medo do escuro, mas naquele momento a escuridão do quintal parecia viva. Meu coração disparou. Eu suava frio, mesmo sendo uma noite agradável. Fiquei lá, parada na frente da porta da lavanderia, ouvindo. As vozes continuavam, sem parar. Era um murmúrio constante, um coral de sussurros. Eu tentei me convencer de que era o vento, que era minha imaginação. Mas não era. Era real. Era muito real. Aí, no meio de todo aquele cochicho, uma voz se destacou. Mais grave, mais próxima, pareceu dizer meu nome. Não com clareza, mas como um arrastar de sílabas. Andrea. Eu dei um pulo para trás, um grito entalado na garganta. Corri para dentro de casa, fechei a porta da cozinha e travei tudo. Fiquei encostada na porta, ofegante, tentando acalmar a respiração. O som tinha sumido. Não ouvi mais nada. O silêncio era esmagador agora. Não dormi direito aquela noite. Fiquei imaginando o que seriam aquelas vozes. Quem estava ali? No dia seguinte, de dia, eu fui até a lavanderia tremendo. Abri a porta, olhei tudo. Estava tudo igual. Nenhum sinal de nada. Mas o ar lá dentro parecia mais pesado, mais frio. Depois disso, eu nunca mais usei a lavanderia à noite. Evito até passar perto. O medo não sumiu. Vez ou outra, quando estou na sala e a casa está silenciosa, me parece ouvir um sussurro bem fraquinho. E eu sei que não é a minha imaginação. Eu sei que elas ainda estão lá cochichando. Quando eu era criança, a casa da minha avó era um labirinto, cheia de cômodos, um corredor longo que ligava os quartos. Eu adorava ir para lá nas férias, mas tinha uma coisa que me incomodava, principalmente à noite. Era a sombra no corredor. Eu dormia num quarto no final do corredor. E para ir no banheiro, tinha que passar por ele todo. Era um corredor estreito, com uma luz fraquinha lá no meio, que mal iluminava. E sempre que eu ia para o banheiro de madrugada, eu via ela. A sombra. Era uma figura alta, meio disforme, que ficava parada perto da porta do quarto da minha tia, mais ou menos no meio do corredor. Não tinha forma humana definida, mas dava para ver que era algo. E parecia estar sempre ali, observando. No começo, eu achava que era a roupa pendurada no cabideiro ou algum móvel, mas eu sabia que não tinha nada ali. Era só parede e a porta do quarto. Eu tentava ignorar, passava correndo para o banheiro, mas o frio na barriga era instantâneo. Uma noite, eu acordei com sede, fui para a cozinha. Na volta, passei pelo corredor. A sombra estava lá, como sempre, mas dessa vez ela parecia mais nítida, mais escura. E eu tive a impressão de que ela se moveu bem de leve quando eu passei. Eu não olhei para trás, não quis. Só corri para o meu quarto e me enfiei debaixo da coberta. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. Fiquei acordada um tempão, com medo de sair da cama de novo. No dia seguinte, contei para minha prima, que dormia no quarto ao lado. Ela riu e disse que era coisa da minha cabeça, mas eu sabia que não era. Eu sentia que não era. Aquela sombra era real para mim e parecia estar esperando. Uma vez, minha avó esqueceu a luz do corredor acesa durante a noite e, para minha surpresa, a sombra não estava lá. O corredor estava vazio, normal. Aquilo me deixou ainda mais confusa. Se era uma sombra, por que só aparecia no escuro? E por que só ali? Não tive a coragem de perguntar para minha avó sobre isso. Era uma coisa só minha.
Eu sentia que ninguém mais via ou que ninguém mais queria ver. A casa era antiga, cheia de histórias. Talvez a sombra fosse uma delas. Hoje, já adulta, eu ainda penso naquela sombra. A casa da minha avó já não existe mais, foi vendida. Mas a imagem daquela figura escura, parada no corredor, me esperando passar, ainda me dá calafrios. E eu ainda me pergunto o que era aquilo e por que estava sempre ali. Quando meu filho, o Pedrinho, tinha uns 4 anos, ele tinha um carrinho de controle remoto que era o xodó dele. Um carrinho vermelho, grandão, que fazia um barulho de motor quando ligava. Ele amava aquele brinquedo. A gente morava numa casa simples, de 2 quartos. O Pedrinho dormia no dele e eu e meu marido no nosso. A sala era onde ele brincava mais, com espaço para correr com o carrinho. Começou com umas coisas pequenas. A gente estava na sala, o carrinho guardado no canto, desligado. De repente, a gente ouvia o barulhinho do motor bem fraquinho. A gente se olhava tipo, foi você que pisou nele? Ninguém tinha pisado. Depois, o carrinho começou a andar sozinho. A gente estava jantando na cozinha e o Pedrinho estava dormindo. De repente, ouvíamos o barulho e quando a gente ia ver, o carrinho estava no meio da sala, como se alguém tivesse brincado com ele. Eu pensava que era defeito, que a bateria estava velha e dava uns curtos, mas não fazia sentido. Ele só ligava com o controle. Meu marido até tirou as pilhas uma vez para testar. O carrinho ficou lá, parado. Uma noite o Pedrinho me chamou chorando. Eu fui correndo para o quarto dele, ele apontava para o chão, debaixo da cama. O carrinho vermelho estava lá ligado com as luzes acesas e fazendo o barulho do motor. Mas a gente tinha tirado as pilhas. Eu juro, eu e meu marido ficamos chocados. Meu marido foi lá, pegou o carrinho e virou. Não tinha pilha. As luzes estavam acesas, o motor ligado e não tinha pilha. Naquele momento, eu senti um terror que nunca tinha sentido antes. Não era algo que eu pudesse explicar. Não era a bateria velha. Era outra coisa. Algo que estava mexendo com o brinquedo do meu filho. Meu marido desligou o carrinho e ele parou. No dia seguinte, meu marido jogou o carrinho fora. Levou para bem longe, numas caçambas da prefeitura. O Pedrinho chorou um pouco, mas depois esqueceu. A gente não comentou mais sobre aquilo, mas a lembrança ficou. E de vez em quando estou sozinha em casa, juro que ouço um barulho de motor fraquinho, vindo da sala. Eu congelo, mas nunca vou verificar. Não quero saber o que era aquilo. Não quero que volte. Minha avó morava numa fazenda bem isolada no interior. Sem vizinhos por perto, só mato e estrada de terra. A gente ia para lá nas férias e eu adorava o barulho dos bichos, do vento, da vida lá fora. Mas uma vez, o que me marcou foi o silêncio. Eu devia ter uns 12 anos. Estava lá com meus pais. Uma tarde estava um sol escaldante. Minha avó tirava uma soneca. Meus pais foram na cidade comprar umas coisas. Eu fiquei sozinha na casa grande. De repente, tudo ficou quieto. Não um silêncio normal de casa vazia, mas um silêncio pesado. Parou o canto dos pássaros, o barulho das cigarras, o galo parou de cantar. Parecia que o vento também tinha parado. Eu estava lendo um livro na varanda. Levantei e olhei em volta. O gado no pasto estava parado, olhando para o nada. Os cachorros da fazenda, que geralmente faziam uma bagunça, estavam deitados, imóveis, sem fazer um pio. Era assustador. Eu nunca tinha visto aquilo. Parecia que o mundo tinha pausado. Fiquei ali em pé, sentindo a quietude. O ar parecia mais denso, mais frio, apesar do calor do sol. E eu comecei a sentir uma aflição, um aperto no peito. Entre na casa. O silêncio era ainda mais forte lá dentro. Os relógios pareciam ter parado de fazer barulho. Eu tentei chamar minha avó, mas a voz não saía. Eu estava paralisada pelo silêncio. Senti um arrepio forte, uma sensação de que não devia estar ali, que aquele silêncio não era natural,
como se algo tivesse causado aquilo e estava me observando. Fui até a janela e olhei de novo para o pasto. O gado continuava parado. Os cachorros não se mexiam. Nenhuma folha das árvores balançava. Era um quadro macabro. O tempo passou assim, eu não sei quanto tempo. Me pareceu uma eternidade. Aí, de repente, o som voltou. Os pássaros, as cigarras, o vento, tudo de uma vez. Como se alguém tivesse ligado o volume de novo. Os cachorros latiram, o gado mugiu. A vida voltou ao normal. Eu desabei na cadeira ofegante. Minha avó acordou e veio ver o que era, perguntando se eu estava bem. Eu só disse que tive um susto. Nunca contei para ninguém o que aconteceu naquele dia. Ninguém ia entender, mas eu sei o que eu senti. E aquele silêncio, aquela quietude absoluta, ainda me assusta mais do que qualquer barulho. É como se a fazenda guardasse um segredo que não podia ser quebrado. Então, chamados, esses foram os relatos de hoje. Se algum desses relatos mexeu com você, comenta aqui embaixo. Quero saber qual história mais te incomodou. Ou se algo parecido já aconteceu com você. Se você viveu algo estranho, sobrenatural ou simplesmente inexplicável, manda seu relato no e-mail que está na descrição. Aqui ninguém julga, a gente escuta. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e faz mais relatos chegarem até aqui. Vídeos novos sempre chegando. Agora fica a pergunta: e se o próximo relato for o seu?